2021, talvez um dos temas mais debatidos, noticiados e de demanda por informações tenha sido o mercado de fertilizantes, quando a gente fala do agronegócio. E não é agronegócio brasileiro, não, é agronegócio global. Os preços dos fertilizantes subiram tão agressivamente que ficaram ali fora de todas as curvas históricas de acompanhamento de preços. A demanda foi bastante intensa e, claro, que há muita expectativa e perspectiva sobre o que vai acontecer na safra 2022-23. Os custos de produção serão inevitavelmente muito mais altos por conta desse cenário. Para a gente fazer um balanço do que aconteceu, do que marcou o mercado de fertilizantes e trazer essas perspectivas para o ano que vem, é que a gente convidou um dos principais especialistas dessa área, que é o Jefferson Souza, analista de mercado de fertilizantes da Agriinvest Commodities, para estar conosco nessa programação especial de final de ano e a gente trazer então essa retrospectiva de 2021, um ano marcante para esse setor, entender o que a gente pode esperar para 2022. Né, Jefferson? Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, na nossa programação especial. É um prazer ter você com a gente. Muito obrigado, Carla. Bom dia a todos. Prazer imenso estar com vocês novamente para a gente fechar esse ano de 2021, um ano com muitas surpresas e repletos de desafios, né? Nossa, Jefferson, a gente estava aqui conversando um pouquinho antes de entrar no ar e a gente falava, né? A gente queria trazer boas notícias, né, Jefferson? A gente estava ansioso para dizer, olha, agora os preços da ureia vão dar uma amenizada, os preços do MAP e do DAP vão trazer um certo alívio. Não teve, né, Jefferson? Não teve, infelizmente. Todos os grupos de fertilizantes apresentaram altas completamente fora de órbita, né? Sem dúvida. Vamos pegar um exemplo, o MAP. O MAP subiu 110%, a ureia 180%, cloreto de potássio 205%. Então você percebe aí que todos superiores a 100%. De modo geral, o fosfatado subiu isso, outros fertilizantes como o sulfato também altas expressivas, o nitrato nem se fala, algo muito, muito fora do comum. A ureia, de setembro até agora, ela subiu 80%. Então nós tivemos aí coisas que aconteceram, que impactaram muito forte a oferta de fertilizantes em 2021. A demanda subiu e nós não podemos esquecer do que nós falamos de tempestade perfeita, que é o velho jargão do mercado. Isso aconteceu em algumas matérias-primas. Temos o caso emblemático da ureia, como furacão dos Estados Unidos. Eu lembro que nós conversávamos em uma época, a ureia subiu $20 nos Estados Unidos, será que nós vamos ter um reflexo aqui no Brasil? Não demorou muito, uma alta veio e ela não veio de $20, ela veio de 85%. É muito expressivo o aumento, né? Então tudo isso acabou pressionando o custo de produção para o produtor. Nós tivemos dois momentos importantes, eu acho que é importante também dizer. Primeiramente, no primeiro semestre desse ano, que a relação de troca era excepcional. E o segundo semestre as coisas mudaram completamente, né? Então nós tivemos 2021 marcado por um ano de extremos na relação de troca, que é o principal termômetro para o produtor. No primeiro ele teve condições excelentes, fez as suas compras, antecipou até mesmo, pensando na safra 23. Hoje nós temos aí um acompanhamento de quase 30% dos produtores do Médio Norte do Mato Grosso já compraram suas necessidades para 22 e 23. E alguns produtores, claro, ainda estão na expectativas, no Rio Grande do Sul, por exemplo, para o trigo, ainda não fizeram suas compras. Então veja que complicado nós estamos em 2021, o ano não acabou ainda, algumas surpresas podem acontecer, que a gente pode comentar aqui, e para 2022, 2023, o mercado ainda vai ficar bastante pressionado. Jefferson, você citou descompassos em todos os elos, né? A gente falou de oferta comprometida, um aumento da demanda, adversidades climáticas, e a gente pode somar isso a este cenário, todas as questões geopolíticas que tiveram um peso muito agressivo nesse ano no mercado de fertilizantes. Durante o Congresso Brasileiro de Fertilizantes, a presidente ou a CEO da Agência Internacional de Fertilizantes, ela trouxe uma frase que resumiu bastante esse cenário, que foi o seguinte: alguns governos não têm noção da dimensão que algumas decisões políticas têm sobre o mercado de commodities de uma forma geral, ou o mercado agropecuário de uma forma geral. E o mercado de fertilizantes também teve esse peso esse ano, né? A questão geopolítica em diversas partes do mundo também prejudicou essa oferta, né? Sem dúvida, sem dúvida. O caso mais emblemático que nós temos é a relação com a Bielorrússia, Estados Unidos e União Europeia. Então, recentemente, inclusive, mais uma empresa, a BPC, agora entrou para a lista negra dos Estados Unidos. Significa que qualquer
empresa brasileira ou empresa estrangeira que queira fazer negócio com a BPC vai encontrar dificuldades. E não é só ela, a Belaruskali, que já estava na lista, também está. Então, no dia 8 de dezembro, foi o prazo que o governo dos Estados Unidos determinou para as empresas americanas encerrarem as negociações com a Belaruskali. E agora a BPC entra nessa lista e as empresas por lá têm até dia 1º de abril do ano que vem para encerrar as atividades, ou seja, encerrar as negociações, melhor dizendo, com a BPC. E nós, no Brasil, nós compramos muita coisa deles, né? 20% do nosso cloreto de potássio é bielorrusso. E não é só para o Brasil, nós temos que ver a representatividade da Bielorrússia para o mundo. Mais ou menos 20% do cloreto no mundo é da Bielorrússia, é produzido por lá. Então, claro, para 2022, com essa situação diplomática envolvendo o governo dos Estados Unidos, a União Europeia, o Reino Unido, o Canadá e a Bielorrússia, pode complicar bastante. E nós não podemos esquecer o seguinte: recentemente nós estamos vendo algumas brigas na fronteira envolvendo a Rússia e a Ucrânia que podem complicar para o lado do fertilizante também, sobretudo nitrogenado. Esse é um ponto importantíssimo. A ureia vem de queda, é importante falar, a ureia caiu $40 na semana passada, porque a demanda está fazendo o papel dela. Está diminuindo as compras, não só a nível nacional, no caso do Brasil, os produtores, mas também a nível internacional. Nós estamos numa janela que não tem tanta procura por nitrogenado, no caso. Grande parte das necessidades pro safrinha já foram adquiridos, e no mercado internacional, o mercado está na expectativa do quê? Primeiramente, de um gás natural, será que vai ter um arrefecimento ou não? E um segundo ponto, a demanda. Será que a Índia volta para o mercado? A expectativa é que ela volte essa semana. E aí como é que fica o preço do nitrogenado? Então são coisas como essa que acabam prejudicando ainda mais o setor, que, vamos pegar mais um exemplo, no Brasil, as importações, até a gente conversava há umas 2 semanas atrás, Sim. Elas aumentaram praticamente 20%, até mais de 20%. É muita coisa, isso em um ano. Então você perceba que o setor do fertilizante ele está com um desafio muito grande para o ano que vem. A crise de 2021 ela não acaba em dezembro, ela vai continuar em 2022. As incertezas para o ano que vem certamente irão continuar, ainda mais envolvendo esse ponto diplomático que você comentou. Vai muito além do que nós imaginamos, vai muito além da decisão do produtor ou do Ministério da Agricultura brasileiro. Infelizmente, no ponto dos fertilizantes, o Brasil acaba sendo um telespectador. Embora nós estamos aí na 4ª colocação no ranking de consumidores, mas a nossa produção interna é muito baixa. Então nós ficamos dependendo do mercado internacional, infelizmente. E Jefferson, precisou da gente ter uma crise da dimensão que teve essa crise de 2021 e que, como você disse, né, se estende para 2022. Nós conversamos, nós dois aqui no Notícias Agrícolas, falamos sobre isso e falamos como essa crise pode se estender até meados de 2022, pelo menos, né? Porque são problemas que não têm solução aí no curto prazo, médio prazo. E a gente falava bastante sobre isso e precisou haver uma crise muito intensa, muito agressiva, para a gente começar a colocar no papel efetivamente um plano nacional de fertilizantes, pensar em alternativas, pensar em diminuir a nossa dependência das importações, mas a gente sabe que isso também é um processo de longuíssimo prazo, né, Jefferson? Então, quer dizer, não dá para colocar na conta isso como já uma solução para a próxima safra. Não dá. Está longe de poder colocar, infelizmente. Claro, o primeiro passo foi dado. O Plano Nacional de Fertilizantes é uma alternativa que nós temos para fomentar a produção interna. Isso é um ponto positivo. Agora, falar que vamos ver efeito na prática do plano no ano que vem, eu acho muito otimista. Vamos olhar o caso do cloreto de potássio. Os investimentos são altíssimos para a extração de potássio. Não será do dia para a noite que nós vamos resolver esse problema enfrentado na Bielorrússia. Não será do dia para a noite. O país ele tem uma estrutura muito maior de escoamento, cadeia logística, etc. Nós não temos isso hoje. Nossa produção de potássio ela é mínima. Nós dependemos totalmente do mercado externo, no caso do Canadá, da Rússia e da Bielorrússia. Nós não podemos esquecer que a gente comentava, inclusive, que a Alemanha aumentou a sua participação no mercado brasileiro. Um outro detalhe, que é um ponto positivo até mesmo, pensando a longo prazo, as empresas estão investindo pesado
para a extração e fabricação de fertilizantes ao redor do mundo. São investimentos na casa de bilhões de dólares que pode aumentar a oferta de fertilizantes. No curto prazo, acho mais difícil. Agora, pensando em médio e longo prazo, até para a safra 23, 24, alguma coisa mais a longo prazo, pode acontecer, né? Deve acontecer, porque o preço é muito atrativo hoje. O cloreto saiu de $260 em janeiro para $800 na semana passada. Então você percebe o tamanho da alta e, claro, isso favorece a produção. As margens estão boas, a procura continua, a perspectiva brasileira é muito boa no quesito consumo de fertilizantes. O Brasil possui uma área agricultável, um potencial agricultável muito maior do que os Estados Unidos, por exemplo. Hoje nós estamos atrás dos Estados Unidos no consumo de fertilizantes. Eu acredito que no curto prazo nós podemos passar os Estados Unidos e ocuparmos a terceira posição no ranking de consumidores a nível global de fertilizantes, ficando atrás somente da China e da Índia. Isso aí sim, aí você está falando de dois gigantes do setor. E Jefferson, quando a gente olha para essa continuidade da procura, isso te chama atenção de alguma forma ou faz total sentido para ti? Porque a gente também teve, claro, né, os questionamentos dos produtores do que fazer para a próxima safra. Inclusive, algumas associações de classe sugerindo, né, a utilização otimizada dos fertilizantes. E nós sabemos da importância desse produto, né, de todas as matérias-primas, para garantir uma produtividade adequada, para garantir uma safra segura o suficiente para fazer a entrega daquilo que foi proposto. Você me fala que 30% dos produtores do Médio Norte do Mato Grosso já compraram seus fertilizantes para 2023. Quer dizer, a gente vê uma estratégia mais bem desenhada, portanto, essa continuidade da demanda não te surpreende, apesar dos preços altos? Então, existe a campanha, existe sim um trabalho dos produtores em tentar trabalhar da porteira para dentro, inovando, investindo, etc. É um excelente trabalho, tem que ser feito nesse momento. Agora, nós olharmos uma queda muito forte na demanda, eu não sei se vai acontecer, né? Ainda mais se o preço da soja, do milho, se mantiver no atual nível, né? Então é difícil pensar numa queda muito forte na demanda, deve acontecer. E eu vejo dois outros pontos importantíssimos para a safra 22-23. O primeiro deles é o nosso potencial de aumento de área. Será que o Brasil vai aumentar a área com o preço que está? Eu não acredito. Talvez a área 22-23 ela fique no mesmo nível atual, ela até possa cair, no caso. Então, isso é importantíssimo para a gente analisar também. Existe essa campanha, eu acredito que o produtor vai diminuir a adubação, vai colocar aí menos pontos de fósforo, de potássio por hectare, tentando manter a produtividade, só que é um desafio muito importante, porque nós temos muitas áreas novas no Brasil, áreas recentes, e essas áreas nós sabemos que exige um manejo de solo um pouco melhor a nível de ponto, etc., do que uma área antiga. Então aí é o desafio brasileiro. O crescimento da soja para 2022, 2023, será que vai ocorrer ou não, dado o custo de produção? Eu acredito que nós estamos mais para uma estagnação de área ou, quem sabe, uma queda para 22, 23. Mas custos de produção muito mais altos do que os dessa safra 21, 22 serão inevitáveis, né, Jefferson? Sem dúvida, sem dúvida. O custo de produção vai ser um fator muito determinante não só para o Brasil, mas para o produtor americano, para o produtor ucraniano, no caso do milho, para o produtor europeu, francês no trigo e etc. A safra 22-23 vai ser uma safra de custo elevado e com muitos desafios logísticos e etc. para nós aqui, porque assim, existe a questão do preço, mas existe também algumas preocupações no fornecimento da matéria-prima. Certo. E essa preocupação ela é importante, só que também nós não podemos fazer um movimento que vai faltar fertilizante, nós vamos ver um choque muito forte da oferta. Isso não pode ser feito, eu acho que não vai chegar a esse ponto, mas é importante nós acompanharmos esses desdobramentos internacionais, como no caso da Bielorrússia, que podem afetar o quê? A entrega, o prazo e tudo mais, como foi nessa safra. Nós tivemos alguns casos pontuais de atraso nas entregas, até mesmo de falta de produto no final, e pode se repetir em 2022, 2023. Agora eu digo para vocês, nós não podemos fazer também, né, um cenário caótico que vai faltar fertilizante, isso não pode ser feito.
Eu acho que não vai chegar a esse ponto. Vamos torcer para não chegar, sobretudo, né? Com certeza. Jefferson, também ao longo do ano a gente pontuou as questões da crise energética. No mundo todo a gente tinha esse problema se desdobrando, impactando, né? Claro que de formas com intensidades diferentes cada ponto do globo onde ela se desenhava, mas a China, como gigante que ela trazia sempre essa preocupação. Isso é uma preocupação que a gente também carrega para 2022, 2023. Vamos ter ainda a China aí no centro das atenções quando a gente pensa em energia e produção de fertilizantes? Sem dúvida, sem dúvida. A China ainda tem muitas preocupações para 2022. Isso é uma mudança na estrutura. Nós tivemos o 14º Plano Quinquenal chinês e ele mudou algumas diretrizes, inclusive voltada à emissão de gases, queima de carvão e etc. Tudo isso impacta no que? Na produção de fertilizantes. Nós estamos falando do maior produtor global de fósforo, por exemplo. E a China ela não exporta fertilizantes desde o dia 15 de outubro. Com exceção do sulfato de amônio, que ela tem um excedente na produção. Ureia, MAP, DAP, ela não está exportando. A China está preservando o mercado interno. Para 22, as preocupações são grandes também, porque nós temos jogos de inverno lá na China, e isso faz com que o governo limite a queima de carvão e tudo mais, podendo prejudicar a produção de fosfatados, nitrogenados, de fertilizantes como um todo. E nós não podemos esquecer que a China ela está mudando a política ambiental dela há algum tempo. De 2015 até o ano passado, ela reduziu em 30% a produção de fertilizantes, por conta de mudanças estruturais, ambientais e etc. Então, essa mudança a gente sempre fala, não é de hoje. A China já vem mostrando que ela está se preocupando mais com o meio ambiente, com a qualidade de vida do chinês e etc. Então, para 2022, certamente a crise energética, os desafios do setor industrial chinês ficarão em pauta. Não há dúvidas, não há dúvidas. A princípio, eles vão começar o ano de 2022 sem exportar fertilizantes. Não tem nenhum sinal que eles vão retomar aí no curto prazo. Pode ser que uma retomada aconteça quando? Março, abril, a gente pode se surpreender, mas eu não acredito. Eu acho que a limitação na exportação, ou o cenário como nós estamos agora de zero exportação, deve perdurar para o ano que vem. Deve perdurar. O mesmo a gente pode sentir da Rússia, apesar de para o Brasil estar garantida a oferta, né? A ministra Tereza Cristina esteve com as autoridades russas e as empresas russas de fertilizantes, garantindo a oferta para o Brasil. Mas essa restrição das exportações russas, Jefferson, ela vai continuar ali no radar da formação dos preços? Sem dúvida, sem dúvida. A Rússia ela limitou a exportação do dia 1º de dezembro ao dia 31 de maio. Ou seja, nós estamos falando de 6 meses. Quais foram as matérias-primas mais afetadas? A primeira delas foi o nitrato de amônio. O nitrato de amônio reduziu em 58% o mesmo volume do ano anterior, certo? Então começa por aí. Um outro produto afetado, o MAP, por exemplo, não é uma redução tão expressiva, mas fica na casa de 8% em relação ao ano anterior. Ou seja, dezembro de 2020 a maio de 2021. Uma redução de 8% nas exportações de MAP. E o Brasil ele tem uma participação muito grande com a Rússia. Mais ou menos 23% a 24% de todo fertilizante, eu estou falando de ureia, MAP, cloreto, formulados, são de origem russa. São de origem russa. Então hoje a Rússia é o maior parceiro comercial no quesito fertilizantes do Brasil. Nós temos uma participação importante do Canadá com o cloreto, do Marrocos com fosfatados, mas quando nós olhamos Rússia, ela é importante no nitrato, ela é importante no MAP, ela é importante na ureia para nós aqui no Brasil. Então a Rússia hoje é o maior parceiro comercial brasileiro no quesito fertilizantes e ela está limitando a exportação. Nós tivemos algumas complicações no início do mês de dezembro com as licenças de exportação. As empresas por lá estavam relatando um atraso na entrega da documentação, burocracia como um todo. E isso acabou deixando o mercado bem atento, bem preocupado. Agora, pelo jeito, essa crise já foi resolvida. As empresas estão com as licenças para exportar. Qual que é o ponto importante? Que elas têm uma limitação aí, como eu expliquei no caso do nitrato de amônio, o MAP também. As demais matérias-primas não sofreram grandes mudanças em relação ao mesmo período que contempla 2020 a 2021. Certo. Então a gente também não vai ter grandes problemas. Mas a Rússia, sem dúvida, é um país que nós devemos olhar sempre para ela no quesito fertilizantes. Sempre. Ainda mais o seguinte, você comentou da questão diplomática. A Rússia está ali, né? No meio brigando agora com a União Europeia, brigando com os Estados Unidos, conversa, não conversa, vai invadir a Ucrânia, não vai.
O pipeline, o gasoduto que sai da Rússia para a Alemanha não está funcionando, está pronto, mas a obra, mais os papéis para o funcionamento não estão assinados por conta dessa pressão. Nós estamos vendo isso com o gás natural na Europa, subindo muito, rompendo as máximas, e devido a essa questão diplomática. Novamente, nós nos deparamos com uma situação de diplomacia envolvendo grandes países, não são países fáceis de se lidar, impactando no nosso setor de fertilizantes. A gente está falando de nações que já tem uma diplomacia bastante limitada, né, Jefferson? Está falando de Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, e aí querem todos discutir com um bloco gigantesco como é a União Europeia, que tem um lobby muito forte, ou os Estados Unidos, que tem também uma negociação, né, esse Joe Biden mais soft que o mercado, ou que se desenhou, né? O Joe Biden não tem essa retórica tão soft, ele é muito incisivo nas suas negociações, então a gente ainda vai ver muita coisa. Jefferson, outro ponto que me chama a atenção, né, quando você fala sobre 2021, é essa questão de termos um ano de extremos para as relações de troca para o produtor brasileiro. 2022 vai repetir esse cenário? Não acredito. Acho que nós vamos ter uma relação alta para 2022, de janeiro a dezembro. Ponto final, não, né, Jefferson? Alta não e só. Infelizmente, né? Mas a gente poderia ver, quem sabe, uma mudança, começar alto e cair no final. Eu acho difícil. Para os primeiros 6 meses do ano, infelizmente, nós vamos ter que nos acostumar com essa relação de troca totalmente fora do padrão, totalmente. Vamos dar um exemplo do cloreto. O cloreto de potássio está com uma relação estagnada, mais ou menos de setembro, outubro para cá. É estagnada quanto? 34 sacas, contra 16 do ano passado. Isso eu estou falando referência a Porto. Quando eu pego a minha relação de troca e começo a olhar Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, ela chega a 40 sacas. 40 sacas de soja, 22, 23, estou pegando precificação 22, 23, para 1 tonelada do cloreto de potássio, pagamento em março, em geral, os produtores fazem dessa maneira. 40 sacas de soja. É um aumento muito expressivo. Muito expressivo. O poder de compra do produtor, infelizmente, caiu bem. O principal termômetro é a relação de troca. Por isso que eu digo que provavelmente nós vamos ver algumas mudanças na área de soja para 22, 23, se continuar do jeito que está. As compras dos produtores a nível Brasil, elas estão mais atrasadas do que elas estavam no ano passado. Esse é um ponto importante. E mais um detalhe, elas devem continuar assim. O programa de compras do produtor brasileiro para 22, 23 vai ser um programa mais tardio, certamente. Por quê? Porque a condição não está favorável para antecipar. Então o produtor está com esse pensamento de que pode cair ali por março, abril do ano que vem. Vai ficar apertado? Vai ficar apertado. Mas existe uma possibilidade. E para isso acontecer, só tem um jeito. Reduzir a demanda. Só um jeito. Porque do lado da oferta, nós não estamos vendo uma sinalização no curto prazo de aumento. E aí os grandes players, Rússia, China, não estão sinalizando uma retomada nas exportações. Portanto, a demanda vai ter que fazer o papel dela, começando pelos Estados Unidos, se estendendo para a Europa e, por fim, aqui no Brasil, nas compras da soja, do milho safrinha e algodão 23. Jefferson, é bem instigante a gente tentar entender o que vai acontecer em 2022, 2023, né? O que vai ser da safra, começando ali pelos produtores americanos. E a gente também conversou sobre isso ao longo do ano, né? Inclusive, eu estava checando uma análise da Agriinvest no dia dessa gravação, e o Eduardo Vanin colocava sobre como essa questão dos custos de produção altíssimos e desse redesenho da utilização dos fertilizantes pode ser um importantíssimo fundamento a se acompanhar para o mercado de grãos, de uma forma geral, para essa próxima temporada, né? Sem dúvida, sem dúvida. A safra americana, eu acredito que vai ser determinada por isso. Vai ser determinada pelo custo de produção. Qual que vai ser mais vantajoso? Plantar milho, plantar trigo, canola, soja? Esse vai ser o desenho para 22, 23. No Brasil, a mesma coisa. Se o produtor brasileiro tiver uma queda na sua adubação e, consequentemente, pode acontecer uma queda na sua produtividade, significa que pode acontecer uma pressão de alta no preço pelo custo de produção. Sem contar a área que a gente discutiu aqui. Será que a área brasileira vai aumentar em 2022, 2023 com o custo de produção que está agora? Ou ela tem mais chance de cair ou estagnar? São perguntas que nós nos fazemos.
E é muito importante ser feita. E eu não estou falando só de fertilizantes, que compõem aí 30% do custo operacional. Estou falando de herbicidas, que não param de subir. O glifosato me interessou recentemente, até mesmo pelo processo de fabricação, que utiliza do fósforo amarelo, que é também produzido aonde? Na China. Então, a crise do herbicida é uma crise parecida com a crise do fertilizante. Sim. Porque está relacionada ao quê? A crise energética chinesa, a crise energética no mundo, a dificuldade logística e etc. Então, o fertilizante é um dos componentes que subiu. Nós não podemos esquecer que o diesel também subiu, que os herbicidas, os fungicidas também subiram. E, consequentemente, a safra do ano que vem será uma safra mais apertada e com muitos desafios. Jefferson, olha, esses desafios todos serão sempre discutidos contigo aqui no Notícias Agrícolas. Eu te agradeço demais por estar conosco durante todo esse ano de 2021. Eu adoro dividir essa bancada com você, porque eu aprendo demais contigo, sempre. E a gente faz uma parceria muito boa. E eu te agradeço muito por dividir essas perspectivas para a próxima safra, que acabam sendo orientações bastante valiosas para a nossa audiência. E já te espero aqui para 2022 a gente continuar fazendo essas análises tão ricas em detalhes, como são muito típicas do seu trabalho, viu? Muito obrigada por 2021 e já te espero para 2022. Claro, muito obrigado, Carla. Agradeço muito Notícias Agrícolas. Tivemos aí um ano muito importante dos fertilizantes. Como você disse, ganhou os principais jornais, manchetes, etc. E o trabalho foi muito bacana, muito legal. Agradeço vocês e contem comigo para 2022. Certamente vamos contribuir aí também. Com certeza. Jefferson, um excelente final de ano para ti, para você, para sua família, para todo o time da Agriinvest. Que seja um final de ano cheio de coisas boas e que 2022 você tenha ainda mais realizações como profissional, como Jefferson, pessoa física, né? E que assim seja 2022 um ano cheio de coisas boas para você. Até a próxima. Muito obrigado, Carla, igualmente para vocês. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Um abraço, Jefferson. Até mais. Tchau, tchau. Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, talvez o balanço mais difícil da gente fazer em 2021, não pelas informações, né? Porque o Jefferson tem tudo na ponta da língua, mas porque foi, de fato, um ano marcado por muitas dificuldades neste setor. Foram as questões climáticas, logísticas, políticas, geopolíticas, diplomáticas, oferta muito ajustada, demanda forte e muito presente, e tudo isso, claro, resultou em aumentos de mais de 100% em todos os grupos de fertilizantes nesse ano de 2021. Para 2022, a frase do Jefferson é bastante forte, né? A crise de 2021 não termina no final de dezembro. Vamos carregar isto para 2022 e em 2022 nós ainda podemos ser surpreendidos com mais desafios. Isso que o Jefferson fala também sobre vamos começar com os custos de produção mais altos para os produtores americanos, passando para a Europa, Ásia, chegando até a América do Sul, principalmente o Brasil. Esse ciclo, né, esse giro da alta dos custos de produção previsto para a safra nova, 22-23, já está bastante conhecido pelo mercado. Como isso vai se dar é que a gente vai ter que entender nos próximos meses. Outro ponto importante da entrevista. 30% dos produtores do Médio Norte de Mato Grosso já compraram seus fertilizantes para a safra 2022-23. Isso é um ponto bastante interessante, porque as relações de troca em 2022 sofreram extremos, né? Houve um momento onde as relações de troca estavam completamente favoráveis aos produtores brasileiros, e em outros momentos elas estavam tão agressivas que os produtores se retiraram completamente do mercado na hora de comprar esses insumos. Para 2022, o Jefferson já vê um cenário diferente, um cenário de relações altas durante todo o ano. Por isso eu digo, os próximos meses serão determinantes para nós entendermos para onde vão os preços dos fertilizantes e quais serão as decisões tomadas. Os produtores americanos que vão aí fazer suas decisões mais cedo, né, por começarem o seu plantio também num calendário invertido em relação ao nosso, eles vão sinalizar coisas importantes para o mercado de grãos. Segundo o Jefferson, a safra americana tende a ser definida
vai ser baseada e vai ser decidida olhando para os preços dos fertilizantes como um dos insumos aí mais importantes na tomada de decisão, não ali no campo, na tomada de decisão. Então isso vai ser muito importante para a gente entender o que teremos de oferta para a safra 2022-23, inclusive essa sinalização de que podemos não aumentar a nossa área no potencial que poderíamos aumentar na próxima temporada em função desses fertilizantes em preços muito elevados. A gente vai acompanhar tudo aqui no Notícias Agrícolas e em 2022, como em todos os outros anos até aqui, você vai receber essas informações em primeira mão, com muita responsabilidade, para que as suas decisões sejam sempre mais assertivas. Combinado? A gente continua com a nossa programação especial de final de ano, para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.